Estamos em mais uma aula sobre Daniel capítulo 8. Deve ser, se Deus permitir, a nossa última aula sobre esse capítulo. Temos falado sobre várias partes desse capítulo já, vários aspectos da visão. E hoje nós vamos falar sobre uma frase que aparece num dos versículos, versículo 19, que fala sobre o tempo determinado, o determinado tempo do fim. Então queremos falar um pouco sobre esse aspecto do tempo de Deus, da cronologia de Deus, do cronograma de Deus, do tempo que Ele determinou para esse tempo final. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos ajude e nos dê a sua revelação. Senhor, nós estamos em todo o tempo, sempre quando estudamos a Tua Palavra, nós dependemos de Ti, dependemos da Tua revelação, dependemos, ó Deus, que o mesmo Espírito que revelou a Palavra, especialmente essas visões, essas coisas que falam do tempo do fim, nós queremos realmente a Tua revelação para nós hoje também, assim como o Senhor deu para Daniel, assim como o Senhor permitiu que as Escrituras fossem registradas para nós, nós precisamos também entender o que o Senhor tem para falar conosco sobre esse tempo do fim que nós estamos vivendo. Senhor, ajuda-nos, abre o nosso coração e o nosso entendimento, pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok, então nós já falamos sobre a mensagem do anjo Gabriel na última aula. E eu nem coloquei nessa lista, eu vou colocar aqui de novo, na lista que nós vimos na aula passada, sobre várias coisas que o anjo falou com Daniel. E ele enfatizou, como nós colocamos aqui, ele enfatizou que Daniel precisava ter um entendimento. Foi um encontro, o encontro de Daniel com Gabriel foi um encontro aterrador, mas o terceiro item aqui é que ele deixou muito claro para Daniel que era para o tempo do fim. É verdade que quando a Bíblia, as profecias do Antigo Testamento falam sobre o dia do Senhor, é verdade que essa expressão, ou o dia do Senhor, que nós entendemos que se refere à volta de Jesus, à segunda vinda, e às vezes fala sobre alguma coisa, isso é para o tempo do fim. Esse fim também pode, em alguns casos, ser aplicado para um tempo que não era o fim de todas as coisas ainda. É possível isso. Porém, aqui fica muito claro que ele está se referindo a coisas que vão acontecer no fim de tudo, no fim do plano de Deus para esse tempo presente. Então, eu só queria lembrar que, dentre as várias coisas que o anjo Gabriel falou com Daniel, ele enfatizou que era o tempo do fim. Eu vou ler esse versículo de novo, um dos versículos especificamente, para pegar essa expressão. É Daniel 8, versículo 19, quando o anjo fala com Daniel assim: eu te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Isso nós já falamos sobre esse tempo da ira, o tempo do juízo de Deus, o tempo em que o cálice das maldades, dos pecados o cálice encheria. Então, falamos já um pouco sobre isso. Mas, ainda no versículo 19, diz assim: porque ela, esse tempo da ira, ela se exercerá, ou a visão se exercerá, no determinado tempo do fim. Então, nós queremos falar um pouco sobre isso hoje. É um assunto muito delicado, muito polêmico, porque sempre que a gente começa a falar sobre cronogramas, sobre períodos de tempo, quando que vai acontecer alguma coisa, fica muito difícil da gente determinar. E nós temos alguns exemplos na história, alguns exemplos até contemporâneos em que as pessoas interpretam
a Bíblia falando sobre uma data, sobre um ano, e isso é muito perigoso, como nós sabemos. Mas vamos voltar um pouquinho no versículo 13 e 14, quando antes do anjo Gabriel vir falar com Daniel, Daniel ouviu dois anjos, dois santos conversando, e um falou para o outro: até quando durará a visão? Então, essa pergunta é uma pergunta que todos nós gostaríamos de fazer. Até quando? Até sobre coisas presentes. Até quando vai durar essa crise do coronavírus, as crises econômicas, qualquer situação que nos aflige, às vezes até uma situação pessoal, a gente faz essa pergunta aparece muitas vezes na Bíblia. Salmos, muitas vezes, eu estava conferindo algumas dessas referências, e eu achei interessante que em Números 14, depois eu vou falar sobre esse capítulo e o que aconteceu naquela época dos 12 espias e como Deus falou com Moisés que o povo ia ter que ficar 40 anos no deserto. Deus faz a pergunta para Moisés: até quando eu vou suportar esse povo? Então Deus também estava perturbado com uma situação incômoda, uma situação que também estava afligindo Deus. E Deus perguntou para Moisés: até quando eu vou ter que suportar esse povo que não me obedece, que não crê, que não confia e que não me segue inteiramente? Então a pergunta até quando é uma pergunta muito frequente na Bíblia, e é uma pergunta que nós podemos fazer, nem sempre temos uma resposta específica, mas queremos pelo menos tocar em alguns aspectos hoje para podermos entender como que Deus vê esses tempos, como é que Deus vê períodos específicos. Então a pergunta do versículo 13: até quando durará a visão do sacrifício contínuo, que já tinha sido descrito, né, anteriormente. Até quando durará a visão do sacrifício contínuo, da transgressão assoladora, que é a abominação da desolação, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Vamos lembrar mais uma vez, Daniel está no cativeiro. O santuário, o templo de Deus, já tinha sido, nessa época já fazia anos que Nabucodonosor tinha destruído o templo, a cidade, o povo tinha sido levado para o cativeiro. E é claro que a pergunta que Daniel fazia todos os dias, 3 vezes por dia, quando ele abria a janela para orar a Deus, mas visando a restauração de Jerusalém, do povo de Deus. Então a preocupação de Daniel é: até quando? Mas não é essa resposta aqui, não é o tempo de Daniel, porque essa assolação seria uma coisa, essa destruição, todo esse tempo do pequeno chifre seria para frente, e o anjo, logo em seguida, Gabriel vai mostrar que período de tempo viria depois de Daniel, né? A Pérsia, depois a Grécia. Então essa pergunta não é do tempo de Daniel, até quando que o santuário vai ficar desolado. Já estava, mas o que Daniel está recebendo a revelação é que o santuário seria reconstruído e seria assolado novamente. E na verdade esse segundo templo hoje já foi destruído no ano 70, então faz quase 2000 anos, e ainda não vimos o cumprimento. Então, o primeiro templo foi assolado, foi destruído, o segundo templo foi também, e nós ainda estamos esperando o cumprimento dessa visão, e os anjos estão um perguntando para o outro, para Daniel ouvir a resposta: até quando durará esta visão? E a resposta está no versículo 14: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, isso não foi o anjo Gabriel que falou, mas agora eu quero que vocês vejam
que Gabriel está explicando a visão, como nós vimos na aula passada, fez várias afirmações, vários esclarecimentos, mas agora quero que vocês vejam no final do capítulo 8, versículo 26, a última coisa que Gabriel fala para Daniel é a visão da tarde e da manhã, ou seja, das 2.300 tardes e manhãs, a visão que foi dita é verdadeira. Ou seja, Gabriel está dizendo, você ouviu falando sobre essas tardes e manhãs e o tempo que ia durar, e essa visão é verdadeira. E Daniel ainda não entendia, mas era para ele selar, porque ainda seria no tempo do fim, ok? Então, nosso assunto hoje é falar um pouquinho sobre não só esse período de 2.300 dias, mas nós queremos entender um pouquinho sobre esse princípio de Deus. Então eu quero fazer um breve panorama, quero explicar um pouquinho sobre essa expressão, o tempo determinado do fim, para nós podermos pelo menos ter um contexto. Várias vezes, eu tenho citado isso, várias vezes o anjo fala com Daniel, fala assim, olha, tem coisas que você não vai conseguir entender agora, estou revelando, estou mostrando, essas coisas devem ser escritas, devem ser registradas para outras gerações, mas tem coisas que você não vai entender agora. Isso fica mais claro no capítulo 12. Sela a visão e isso vai ficar para o tempo do fim. Então, existem várias coisas que nós estamos perto do tempo do fim. Nós não sabemos quanto tempo, nós não sabemos exatamente em que posição nós estamos em relação a várias coisas. Mas nós estamos muito próximos, a gente vê muita coisa se encaixando, muitas coisas que foram profetizadas já aconteceram, vemos vários cenários já sendo montados, então nós realmente percebemos que estamos próximos e nós podemos, por isso, acreditar que Deus vai revelar. Não vai revelar para todo mundo. Eu sempre falo sobre isso, mas vamos aproveitar assim e colocar esse versículo, Daniel 12, versículo 10, fala assim, voltando assim, versículo 8, vamos só frisar essa questão de que Daniel não entendia tudo que Deus tinha revelado para ele. Então, Daniel 12, 8 fala, eu ouvi, mas não entendi, falando sobre o que ele ouviu no capítulo 12. Por isso perguntei, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Daniel quer saber o fim, nós queremos saber o fim. É claro que nós queremos saber as coisas intermediárias também, mas Daniel não entendeu. E no versículo 9 o anjo fala, vai Daniel, porque essas palavras estão seladas ou fechadas e seladas até o tempo do fim. Então, por mais que Daniel tenha sido um homem sábio, um homem entendido, falamos sobre isso também na outra aula. O que é ser entendido? Não significa nós devemos gastar tempo estudando e lendo, mas não é a condição para entender essas coisas, não é estudo, mesmo estudo bíblico, mesmo estudo teológico, mesmo estudo dos idiomas originais, são importantes. Mas a condição para entender essas coisas é aquele coração entendido, né? Então, Daniel era o exemplo máximo de alguém que tinha o coração aberto, um homem que o anjo veio e revelou as coisas porque Daniel buscava, porque Daniel queria entender. Ele tinha um coração voltado para isso. Mas mesmo ele não podia entender porque não era o tempo. Então nós podemos dizer que tem pelo menos duas condições. Nós temos que ter o coração sábio, o coração com temor de Deus, o coração que deseja entender a verdade, o coração aberto
para colocar de lado se você é uma pessoa que já estudou muito, que tem muito entendimento das teorias, de várias coisas sobre profecias. Nós temos que estar dispostos a colocar tudo de lado, porque Deus quer mostrar a visão dele. E então nós temos que ter o coração entendido, aberto, a primeira condição. E a segunda condição é que seja o tempo certo. Daniel tinha a primeira condição, e Deus revelou muita coisa para ele. Mas ele não estava vivendo ainda num tempo em que Deus poderia revelar o cronograma exato. Deus mostrou muita coisa, mas ficou selado. Mesmo Deus falando 2.300 dias e várias outras questões de tempo, Daniel não podia entender ainda porque não era o tempo. Nós estamos bem próximos do tempo. Agora a pergunta é, primeiro, nós temos o coração entendido? O coração sábio? O coração preparado? Eu diria que hoje talvez tenhamos uma terceira condição, porque Deus não vai revelar essas coisas para um Daniel. Nós temos visto há muitos anos que Deus quer revelar para uma coletividade, para um grupo, para uma companhia, para o corpo de Cristo. Nós não temos condições, nós temos pessoas maravilhosas hoje, pessoas que têm pesquisado, que têm aberto muitos segredos, muitas coisas para nós, têm sido usados por Deus para isso. Mas, mesmo assim, cada pessoa sozinha é incompleta, é incapaz de ver todas as coisas. Então, nós precisamos de um grupo, nós precisamos realmente do corpo. Daniel, nos últimos dias, Daniel prefigura um grupo coletivo de pessoas que vão buscar a presença de Deus, que vão buscar a revelação, e Deus vai ajudar nesse grupo coletivo a entender coisas que os sozinhos nenhum deles podia entender. Então, nós estamos aguardando, eu creio que estamos próximos, mas ainda não chegamos lá. Então, por isso, se eu tivesse falado, vamos estudar os 2.300 dias de Daniel 8,14. Agora vamos ver qual é a revelação. Tem pessoas que têm ideias muito claras sobre isso, e pode ser que estejam certas, mas eu diria que nós precisamos ter muita cautela e muita humildade, porque ainda não chegamos a uma visão clara sobre essas coisas, ok? Então, eu vou, já que estamos falando em 2.300 dias, eu vou passar aqui para mostrar algumas opções que tem. Depois eu vou falar sobre os tempos determinados no fim de maneira mais geral. Existem várias, eu deveria ter colocado essa ordem invertida, né? O primeiro ponto aqui deveria ser que algumas pessoas interpretam, porque fala vai haver 2.300 tardes e manhãs, Daniel 8,14 diz. Então, nós temos desde já, isso já abriu espaço para duas interpretações diferentes. Se forem dias literais, mas como fala assim de tardes e manhãs e tem a ver com o sacrifício que era oferecido cada dia, um sacrifício de manhã e outro à tarde, então tem pessoas que dividem isso ao meio, 2.300 tardes e manhãs, somando tudo, então cada tarde e cada manhã representa um dia. Então, para algumas pessoas seriam 1.150 dias. Para outras pessoas, não, seriam 2.300 dias, né? Então, esse é a primeira divergência. Então, tem duas opções para isso. Aí, voltando aqui para o histórico, muitas pessoas, como a gente já comentou, muitas pessoas colocam essa visão de 2.300 dias para o passado, para o tempo do pequeno chifre, que foi o primeiro que cumpriu essa profecia, que foi Antíoco Epifânio, que estava numa daquelas 4 divisões do Império de Alexandre o Grande. Mas
as pessoas fazem. Isso representa desde o tempo que Antíoco profanou o templo oferecendo um sacrifício. Outros começam a contar quando ele mandou matar um sumo sacerdote. Eles tem muitas tentativas de achar na história de Antíoco Epifânio ou 1150 dias ou 2300 dias. Lembrando que, só lembrando, depois eu vou mostrar um outro diagrama, mas lembrando que os períodos mais citados no livro de Daniel e no livro de Apocalipse são 3 anos e meio, que são 1260 dias. Então você vê que isso aqui não se enquadra nos 3 anos e meio. 1150 dias dá menos do que 3 anos e meio. 2300 dias dá 6 anos e 4 meses, me parece. E também depende se você está contando como ano lunar, 360 dias em vez de 365. Mas enfim, as pessoas estudam isso e tem várias teorias e várias possibilidades. Mas ninguém consegue, talvez você vai ler, se você pesquisar, alguns vão dizer, não, isso aconteceu com o Antíoco desde tal dia, tal ano, até o outro ano. Eles tentam encaixar. Mas muitos outros, eu não sou um perito em nada disso, mas alguns defendem que aconteceu com o Antíoco e outros colocam, não, mas não se encaixa, não tem uma data específica, não dá muito certo isso. É verdade que o período em que Antíoco Epifânio perseguiu, parou os sacrifícios e fez o que ele fez no tempo dele, que era mais ou menos 160 anos antes de Cristo, nesse período um período semelhante, né? Foi um período de 3 anos e pouco, então dá para encaixar alguma espécie de primeiro cumprimento. Como sempre temos falado, as profecias têm mais de um cumprimento, então pode ter um aspecto. O que eu pessoalmente eu não consigo ver é que essa profecia tenha sido plenamente cumprida no tempo histórico, porque tem vários aspectos que não se realizaram, ok? Então nós temos duas opções, 1150 dias ou 2300 dias. Nós temos a possibilidade de que isso se cumpriu, pelo menos parcialmente, com Antíoco Epifânio, mas aqui é o tempo do fim. Muitos e muitos estudiosos colocam, não, teve um cumprimento com Antíoco, mas o cumprimento mais completo é no fim. E aqui eu vou mostrar já um diagrama que mostra uma das maneiras de interpretar isso para o tempo do fim. Porque quando nós jogamos essa profecia, 2300 dias, para o tempo do fim, lembra mais uma vez, não se enquadra 2300 dias, nem são 7 anos, é um pouco menos, 6 anos e 4 meses, e nem são 3 anos e meio, mesmo que você divida ao meio, 1150. Então, é um número que não se enquadra nem em 3 anos e meio e nem em 7 anos. Então, é um tempo difícil. E outra coisa que o período de 3 anos e meio aparece em muitas profecias de Daniel e do Apocalipse. E já 2300 dias aparece uma única vez, que é em Daniel 8. Okay? Então, essas são as dificuldades. Já vou mostrar uma maneira como isso pode ser aplicado, mas eu quero citar aqui mais uma opção. E existem outras, existem várias outras. Mas é uma outra maneira completamente diferente. Então, até aqui eu estou falando de interpretações ou históricas ou futuristas, mas colocando como dias, 2300 dias. Agora, tem uma interpretação, uma opção de interpretação, que também tem várias linhas de pensamento sobre isso, mas tem uma opção que é interpretar 2300 dias como 2300 anos. Mas aí também nós temos várias dificuldades. Mas eu quero falar sobre uma histórica que muita gente já ouviu falar e que
é uma das coisas que faz a gente dizer, poxa, então a gente nem devia mexer com isso. Olha o que deu quando tentaram aplicar essa profecia de uma maneira literal. Sempre quando nós tentamos fazer algo na nossa razão, no nosso intelecto, de alguma forma humana, quando nós tentamos aplicar isso e não dá certo, isso tem um efeito de nos desanimar e fazer, eu nem vou estudar escatologia mais, porque a gente só dá fora, né? Mas um homem, aqui está escrito embaixo, William Miller, norte-americano, um homem, segundo o que eu li a respeito dele, um homem de Deus, um homem precioso, um homem que era usado por Deus. Ele era um pastor batista, porém ele não conseguiu a adesão da denominação batista, ele não teve o apoio da igreja batista nessa interpretação, mas ele foi um dos primeiros que a gente tem notícia que realmente estudou Daniel 8. Vocês devem lembrar que eu tenho falado que Daniel 8 é um capítulo pouco estudado, pouco citado. A gente pensa em Daniel 7, pensamos em Daniel 9, mas Daniel 8 não é um capítulo muito assim, que você vê as pessoas falando a respeito dele, porque parece muito específico, falando de reinos já passados, históricos. Então, as pessoas, acho que a maioria pensa que isso não tem a ver com o nosso tempo atual, então deixam o capítulo de lado. Mas William Miller, ele fez uma interpretação, ele era do século XIX, então aqui eu coloquei a data, 1844, ele fez essa previsão antes, eu não sei quantos anos antes, mas ele fez um cálculo, ele partiu de um ano, provavelmente de Alexandre o Grande ou de um dos generais dele. Ele partiu de uma data, me parece que era 457, alguma coisa assim, antes de Cristo, e ele calculou então que 2.300 anos chegaria no ano de 1844. Então ele não colocou uma data, um dia, mas ele acreditou que seria num período daquele ano. Ele calculou que seria o ano judaico. Então ele cria que seria, primeiro eles acharam que seria na primavera, depois a data passou e não aconteceu. Outros amigos dele falaram assim, não, acho que você errou, vai ser em outubro, mas aí também passou outubro e não aconteceu. Então foi uma decepção muito grande. Alguns historiadores calculam, veja bem, nos Estados Unidos naquela época, eles calculam que tinha mais ou menos 9 milhões de pessoas na cidade de São Paulo. Tinha 9 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Mais ou menos 100 a 150 mil pessoas aderiram, acreditaram nessa profecia. Então era um número considerável. E tem até uma história que alguns foram até no monte para receber Jesus, mas eles acreditaram que realmente Jesus estava voltando. E, obviamente, quando ele não voltou, foi uma grande decepção. Ele mesmo nunca se recuperou, ele morreu poucos anos depois disso. Mas ele era, como eu falei assim, os escritos, as pregações dele, ele era uma pessoa que amava Jesus, que levou muita gente a conhecer Jesus, e infelizmente, felizmente para nós que nós não tínhamos nascido ainda, né? Mas se nós estivéssemos naquela época, nós diríamos, infelizmente Jesus não voltou. Então, essa foi uma tentativa, e eu não vou entrar nisso agora, mas pouco tempo depois, logo depois dessa data que não deu certo, outros, não foi ele mesmo, mas outros irmãos que estavam junto com ele, começaram a entender que poderia ter sido, porque a profecia em Daniel 8 fala que o santuário será purificado. Então eles começaram a fazer uma interpretação de que isso se referia ao santuário no céu. E eu não sei todas as bases lógicas para isso, mas eu sei que até hoje a igreja adventista, que ainda não tinha sido fundada nessa época, mas a igreja adventista
adotou essa interpretação. Até hoje, eles também acreditam que essa profecia de Daniel de 2.300 dias vai até 1844. É uma interpretação que eles têm, não que Jesus tenha voltado, mas eles entendem que abriu uma nova etapa e várias coisas do Apocalipse e várias coisas do fim começaram a se cumprir. Por exemplo, Apocalipse 14 fala de 3 anjos e a mensagem deles. Então, eles acreditam que a partir dessa data de 1844, essa mensagem começou a ser proclamada no mundo. Então, é uma forma de interpretar os 2.300 dias. Tem outras datas que as pessoas colocam, mas interpretando os 2.300 dias como 2.300 anos. Então, essa é uma forma de interpretar. Pessoalmente, eu acho que não é 2.300 anos, mas, como eu falei, tem muita coisa que ainda não foi revelada. Então, eu vou mostrar para vocês agora um diagrama que vai explicar um pouquinho de pessoas hoje, Mike Bickle, Dalton Thomas, Joe Richardson e outros que têm estudado bastante as profecias. Entre eles também tem umas pequenas divergências, mas a ideia que eles têm é que os 2.300 dias, essa parte de baixo aqui da folha, esses 2.300 dias representariam realmente uma parte dos últimos 7 anos. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Daniel 9 vai falar sobre 70 semanas, então eu não vou entrar em pormenores. Eu só queria que vocês vissem hoje uma possível interpretação dessa profecia de Daniel 8. Então, de acordo com as 70 semanas, de acordo com muitas menções de 3 anos e meio em Daniel e no Apocalipse, por causa disso, a grande maioria dos que estudam escatologia, tempos do fim, entende que vai ter um período de 7 anos no fim. 7 anos no fim dos tempos, os últimos 7 anos antes de Jesus voltar, sendo que 3 anos e meio vai ser o período intenso de tribulação e aquela abominação da desolação que falamos numa outra aula, seria o início, seria o marco que inicia os últimos 3 anos e meio, porque Jesus falou sobre isso em Mateus 24. Então, esse período de 3 anos e meio, mas antes, tem um período tem outro período de 3 anos e meio antes. Então, o que esses irmãos fizeram? Mais uma vez, eu não vou tentar explicar isso com detalhes, mas em Daniel 12, versículo 11, fala de um período que seria desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1.290 dias. Então, essa linha aqui representa 7 anos. Os 3 anos e meio, eu não marquei aqui, mas podemos colocar, que tem uma outra marcazinha aqui, que seria 1.260 dias, seria 3 anos e meio. Mas em Daniel 12, 11, fala assim, desde quando a abominação da desolação e o sacrifício contínuo foi tirado, vai ter um período de 1.290 dias, ou seja, 3 anos e meio mais um mês, ok? E aí sobrariam 1.010 dias para o começo, vamos colocar mais ou menos aqui, para o começo dos 2.300 dias. Então, como que a gente interpreta isso? Nós vamos voltar nesse assunto, então, se não der para captar tudo aqui, não se preocupe, depois nós vamos falar sobre 70 semanas, nós vamos entrar um pouquinho mais nesse período de tempo. Mas nós temos vários números e faz confusão, Então, lembre que 7 anos... são 3 anos e meio mais 3 anos e meio.
a metade de 7 anos são 1260 dias, mas Daniel fala, ou esses 1260 dias, os últimos 3 anos e meio, começa um mês antes, ou vai além. Outras pessoas acham que esses 30 dias é depois do final dos 7 anos. Então, tem um período aí que fala que são 1290 dias. E aí para 2.300 dias, faltaria 1.100 dias, que não é o começo dos 7 anos. Seriam aproximadamente 6 meses depois que começa o último período de 7 anos, alguma coisa vai acontecer. Então, Dalton Thomas, que é de uma missão que chama FAI, trabalha em Israel e tem produzido vários documentários, é um irmão que está muito próximo de Joel Richardson, que escreveu vários livros sobre escatologia, né? Então, eles estão muito próximos, acho que os dois pensam assim, que esse marco de 1010 dias antes, então, o que é 1010 dias? É que tem 2.300 dias, que é um período menor do que 7 anos. Então, os 7 anos começaram. 6 meses depois, começariam os 2.300 dias para chegar até o fim. Porque o final dos 2.300 dias é a purificação do santuário, ou seja, Jesus voltando, Jesus colocando ordem, terminando o anticristo. Então, esses 2.300 dias começam com alguma coisa, você pode até colocar uma interrogação aqui, com alguma coisa. Dalton Thomas interpreta que é nesse dia, essa seria o marco em que o terceiro templo foi reconstruído e começou a oferecer os sacrifícios diários. Né? Porque o versículo de Daniel 8, a pergunta no versículo 13, até quando durará a visão do sacrifício contínuo? Ou seja, desde quando começou o sacrifício contínuo, depois parou no meio quando o anticristo vai colocar a abominação da desolação, e aí vai até o fim. Então, seria essa ideia, que 6 meses depois de começar o último período de 7 anos, começa esse período de 2.300 dias. Por que tem esse período de 2.300 dias? Mike Bickle, por exemplo, ele não vê como o início do terceiro templo, mas ele fala assim, alguma coisa vai acontecer e que vai mostrar que o anticristo vai fazer alguma coisa contra o povo de Israel. Enfim, a ideia, pelo menos até agora, estou colocando isso aqui como possíveis interpretações. Eu ainda entendo que nós não conseguimos enxergar plenamente, mas pode ser que Deus venha e confirme alguma dessas interpretações. Não, isso aqui está certo. Eu, pessoalmente, eu não tenho uma convicção, mas eu vou explicar agora, vou passar a falar um pouquinho sobre o tempo determinado no fim, porque isso é o que eu quero apresentar para vocês, para a gente entender esse princípio de Deus sobre tempos, né? Tempos. Mas só para, antes de sair desse diagrama, a ideia seria Daniel 12, versículo 11, eu ainda não... Versículo 10, eu queria ler esse versículo ainda, acabei não lendo no início da aula. Muitos serão purificados, Daniel 12, 10, e embranquecidos, e provados. Quando que vai acontecer essa purificação? Antes da tribulação, mas principalmente durante a tribulação. Mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá. Nenhum dos ímpios entenderá. Pode colocar no livro, né, pode fazer estudos, pode fazer vídeos, pode divulgar pela internet, nas redes, pode falar, olha, tem 7 anos e vai acontecer isso e vai acontecer aquilo. Pode colocar, mas nenhum dos ímpios entenderá. Os ímpios não são as pessoas que não fazem parte de uma igreja evangélica. Os ímpios é uma condição de coração. E nós, assim, o fato de pertencer a uma igreja ou não pertencer a uma igreja não define isso. Então,
os ímpios, eu posso abranger isso, ímpio é uma palavra forte, mas nós podemos dizer que Jesus falava em parábolas para as multidões estavam ali para ouvir Jesus. Não eram pessoas ímpias naquele sentido assim, que eram pessoas que queriam mal. Mas Jesus falou assim, só aqueles que buscam realmente vão conseguir entender. Então fala, nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então, é essa que eu tenho falado, assim, para entender essas coisas, tem que ser sábio. Sábio não é uma pessoa estudada. Sábio é uma pessoa que tem um coração aberto e que busca, que interessa. A gente fala assim, você não precisa ser um teólogo, você não precisa ter feito curso de teologia, mas você precisa ser uma pessoa que busque, que queira entender. Não é assim, eu não preciso saber nada, o entendimento vai cair do céu sobre mim. Não, é preciso ter um coração de Daniel. Não precisa ter grande conhecimento, grande profundidade, grande intelecto, nada disso. Mas é preciso buscar, é preciso querer, é preciso ter o coração de Daniel. E nós vamos continuar vendo Daniel no capítulo 9, no capítulo 10, até o fim do livro de Daniel. Nós vamos continuar vendo quem é Daniel, por que Deus mostrou as coisas para ele, ok? Mas então, essas coisas nós não entendemos plenamente. Eu me coloco aqui, eu não sei exatamente a que se refere os 2.300 dias, mas eu acho que esse ponto que esses irmãos têm levantado é muito importante, que alguma coisa vai acontecer. Quanto tempo vai durar essa visão? Um anjo perguntou para o outro em Daniel 8, quanto tempo vai durar essa visão? 2.300 dias. E aqui no final do livro, o anjo fala assim, os ímpios não vão entender. Ele fala outros números, 1.290 dias, 1.335 dias. Ele dá outros números, mas ele fala assim, os ímpios, ou seja, quem não tem o coração, não vai entender, o coração preparado. Então, aí que está a nossa preparação. Ok. Então, agora nós queremos falar sobre os tempos determinados, né? O tempo determinado do fim. Eu comecei a aula lendo o versículo 19 de Daniel 8. E o anjo fala, e essa expressão vai aparecer várias outras vezes. Por questão de tempo, eu não vou olhar todas as referências que fala ainda em Daniel, mas várias vezes usa essa expressão. Eu vou ler de novo, Daniel 8, 19. Eu te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Essa palavra determinado tempo, eu sei que tem traduções da Bíblia que só fala tempo do fim, mas essa palavra determinado é muito importante e faz parte, é uma palavra só no hebraico, determinado tempo, mas tem várias palavras para tempo, e essa palavra é muito importante. Começa em Gênesis 1, essa palavra. Gênesis 1, 14, quando Deus criou o sol, a lua, as estrelas, lá diz que ele colocou esses astros no céu para servir de sinais e de estações. A maioria das traduções vai dizer estações. Essa palavra estação é essa mesma palavra tempo determinado. E outra, essa palavra no hebraico é moed, ou moedim no plural, e é a mesma palavra que Deus usa em Levítico 23 e outros textos também, que falam das datas fixas no calendário, que são as festas do Senhor, começando com o sábado e depois falando das 7 festas, Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, etc. Então, eram tempos fixos, eram tempos determinados, ok? Então, nós vamos passar por alguns textos rapidamente para entender um pouquinho, queremos entender, quem sou eu para entender a mente de Deus sobre isso, mas queremos entender um pouco do que Deus quer dizer com o tempo determinado do fim. E eu agora vou ler um texto muito conhecido,
Em Atos capítulo 1, agora não é mais hebraico, é grego, né? Mas esse texto em Atos 1 também é muito importante para a gente entender o sentido de tempos e como Deus olha para isso. E queremos ter uma visão sobre como que Deus vê essas coisas de limites de tempos, 2.300 dias, 70 semanas, 3 anos e meio, 7 anos. Então, Atos capítulo 1, versículo 6, fala assim, né? Antes Jesus subir aos céus, os discípulos que se haviam reunido perguntaram: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ele lhes disse: não vos pertence saber os tempos ou as épocas. Aí vai variar com a Bíblia, tempos, estações, tempos, são 2 palavras. Não vos pertence saber os tempos ou as épocas ou as estações que o Pai estabeleceu, o Pai reservou para seu poder exclusivo. Essas palavras, essas 2 palavras que usam no versículo 7, são as palavras que muitos acho que já conhecem, que são as palavras no grego. Não vos pertence saber o cronos, que é o tempo que vai passando, normal, o tempo do calendário, o tempo normal que existe, ou as épocas, as estações, que é kairos. Então, nesse versículo aqui, não vos pertence saber os tempos, cronos, tempo normal, né, quantos anos que falta, ou o tempo kairos, que é o tempo determinado em que algo vai acontecer. Por exemplo, quando Jesus falou, começou pregando, arrependei-vos, o tempo chegou, o kairos chegou. Quando Jesus veio, era um momento kairos. O que é o momento kairos? É quando, dentro do tempo cronos, que vai passando ano após ano, né, se vivemos 40 anos, 50 anos, 80 anos, vai passando o tempo. E muitos momentos, muitos dias, muitos anos da nossa vida não acontece nada de especial, nada de significativo. Claro que tem coisas significativas para nós, tem coisas que sobressaltam, né? O dia que nós casamos, o dia que nasceu um filho, o dia que um filho casa, e assim por diante. Tem tempos muito importantes na nossa vida, mas tem muito cronos que não acontece nada. Então, Deus está falando que existem, né, no calendário de Deus, existem tempos determinados. Então, é essa expressão que Gabriel usa para Daniel. Ele fala assim, olha, eu vou falar com você sobre o tempo determinado, porque tem um tempo determinado. Deus estabeleceu um tempo. E esse tempo determinado não é cronos, não é simplesmente passando anos e anos sem ver nenhuma diferença. Então, agora eu quero explicar uma coisa. Esse versículo também é um dos versículos que leva a gente a pensar, né? Lembra da história de William Miller. Ele calculou os 2.300 dias como anos, determinou, achou que tinha descoberto o ano que Jesus ia voltar. Claro que ele errou numa coisa básica, que Jesus falou, ninguém vai saber o dia nem a hora. Então, ele previu a vinda, determinou, marcou uma data, assim, não marcou o dia, né, mas marcou um ano que ele entendia que Jesus ia voltar e não foi. Então, esse tipo de experiência, já aconteceram coisas no século XX. Mais de uma vez, alguém tentou marcar uma data. Eu lembro de ter lido há pouco tempo que a grande tribulação ia acontecer em 2017, ou ia terminar, não sei. Eu vi algumas previsões, alguns foram para o ano 2000, ou perto do ano 2000, outros, né? Assim, já vimos, acho que todos já viram previsões. E aqui esse versículo fala assim, não vos pertence saber, nem o Cronos, nem o Kairos. Quer dizer, não dá para vocês saberem
em que ponto do Cronos vem o momento Kairos, não dá para saber. Então isso nos leva a pensar que esses períodos de tempo são indeterminados. Então vamos ver aqui, eu coloquei algumas coisas aqui para a gente olhar rapidamente. Os tempos são determinados por Deus, ainda bem que alguém sabe o que está fazendo, né? Ainda bem que acima dos assuntos dos homens, Deus está governando. E essa é uma das grandes mensagens do livro de Daniel. Daniel transmitiu essa mensagem para Nabucodonosor. Ele transmitiu para Belsazar, ele transmitiu. O livro de Daniel está sempre mostrando: Deus estabelece reis e remove reis. E não só isso. Deus governa não só sobre os governantes, sobre os reinos, sobre os 4 reinos sucessivos, com 10 chifres, e quando que o pequeno chifre vai surgir. Deus não só governa sobre isso, mas Deus governa sobre o tempo. Então Deus não só determina quem vai subir, quem vai descer nesse sobe e desce dos reinos humanos, mas ele determina também tempos. Então Deus está no controle do tempo. Claro que isso não significa que tudo é simplesmente nós somos marionetes e ninguém está fazendo nada por conta própria. Claro que tem um mistério que ninguém consegue sondar direito sobre o homem que pecou no jardim do Éden, mudou o plano de Deus. Claro que Deus estava esperando, sabia que ia acontecer, mas mudou o plano original no sentido assim, Deus não queria que isso acontecesse. Então Deus poderia ter desenvolvido a história da humanidade de outra forma. Sabe assim, esses filmes ou até livros que tem assim, você escolhe a sequência, né? Então você faz uma decisão e aí faz uma sequência de acontecimentos. Ou né, tem filmes que voltam atrás e mudam uma coisa que aconteceu lá atrás e muda todos os acontecimentos posteriores. Então, Deus é dono do tempo, mas isso não elimina a nossa interatividade com Deus. Mas Deus sabe de todas as coisas porque Ele sabe o que nós vamos decidir e Ele sabe o que Ele vai fazer em resposta às nossas decisões. Mas os tempos são determinados, Deus conhece, Deus está governando. Isso é importante para a gente entender porque Deus não está, nós não podemos ficar com a sensação de que parece que Deus não está presente, parece que Deus não intervém, parece que Deus não governa, parece que Deus fugiu, Deus entregou tudo e sumiu da cena de ação. Não, em todos os momentos Deus está presente. Eu estou falando isso, talvez hoje nós não tenhamos tanta dificuldade para entender isso, mas a grande questão, e por isso que Deus revelou tanta coisa para Daniel e também para o apóstolo João, sobre o tempo do fim, ele revelou para Paulo em 2 Tessalonicenses 2, Deus revelou que vai haver um período negro, mais negro do que todos os períodos anteriores desde o início da história. Jesus falou sobre isso. Então vai haver um tempo negro. Nesse tempo negro, como no tempo de Daniel, no cativeiro, as pessoas perguntavam: mas como? Cadê Deus? Ou Deus nos rejeitou e acabou, nos abandonou para a nossa sorte? Os judeus ao longo da história, perseguidos durante milênios na história, devem ter feito essa pergunta muitas vezes, mas um remanescente dos judeus sempre manteve a fé e orava em direção a Jerusalém. E eu encorajo você a orar em direção a Jerusalém. E nós temos que nos preparar, porque virão dias difíceis. Jesus preparou os discípulos e falou. Nós vamos ter que ter muita certeza, muita convicção de que Deus está no controle. Então, os tempos são determinados, pertencem a Deus.
Só Deus conhece, nós descobrimos aqui em Atos 1:7, só Deus, isso está, fala lá assim, isso é reservado para o conhecimento exclusivo de Deus. Inclusive Jesus falou em Mateus 24 que só o Pai conhece o dia e a hora que Jesus vai voltar. Então, isso é algo reservado para o conhecimento de Deus. Agora, isso parece contraditório. Se só Deus conhece, só o Pai conhece, sabe, o dia e a hora que Jesus vai voltar, por que nós temos tantas menções? Não é uma ou duas. Nós temos várias menções. Parece que só esse período de 3 anos e meio é citado 10 vezes entre Daniel e Apocalipse. 10 vezes fala desse período de 3 anos e meio. Ou fala 1260 dias, ou fala 42 meses, ou fala tempo, tempos e metade de um tempo. Em uma dessas expressões é sempre se referindo a 3 anos e meio. Então, por que Deus fala a respeito de um período de tempo específico se a gente não vai saber os tempos? Vamos lá. Então, só Deus conhece. Ok, nós já lemos Daniel 12:10, que fala que os ímpios não entenderão, mas os sábios entenderão. Eu já expliquei. Daniel não podia saber porque não tinha chegado o tempo. Então, tem um tempo em que os sábios vão entender. O que é que eles vão entender? Ok. Nós já vimos isso aqui também, que esse tempo determinado do fim é um tempo de colheita. Parábola do joio e do trigo. Vai chegar uma hora em que o joio vai ser colhido, em que o trigo vai ser colhido. Em que o ímpio vai proceder mais perversamente do que antes. Nós vamos ter o homem da iniquidade, encarnando realmente o mal. Se Hitler, e a gente tem esses conhecimentos mais modernos, mas já houve muitos tiranos cruéis, já houve imperadores de Roma, já houve muitas pessoas terrivelmente maldosas, pessoas que aparentemente não tinham mais coração, mais misericórdia, tratavam com injustiça, com crueldade inimaginável. Então, nós já tivemos isso, mas a Bíblia fala de alguém que vai ser a manifestação máxima, mas não só ele, não é só um homem, mas a iniquidade, os transgressores vão chegar ao máximo. Mas a Bíblia também fala que o trigo também vai ser colhido, o trigo também vai amadurecer. Então, é um tempo de colheita, é um tempo de amadurecimento, é um tempo em que tudo que foi plantado, tanto do lado do inimigo quanto do lado de Deus, vai dar fruto. Nesse tempo, como eu estou enfatizando, nós precisamos saber que Deus está no controle, porque vai parecer, como eu acabei de falar, que Deus foi embora. E por isso que usa essa expressão, que os santos vão ser entregues. E a mesma expressão que a Bíblia usa quando fala assim, que Jesus foi entregue nas mãos dos sacerdotes, dos líderes e dos chefes romanos. Jesus foi entregue, foi porque Deus permitiu, tinha um propósito. Então a Bíblia fala que os santos vão ser entregues. O pequeno chifre, a besta, o anticristo, ele vai fazer guerra contra os santos e vai vencer. Então, nessa hora, nós precisamos entender que Deus não só previu que vai acontecer, mas ele também previu a duração. E aqui que entra a coisa que parece conflituosa, porque se Jesus falou assim, ninguém pode saber o dia e a hora, os tempos em Atos 1:7 são reservados para, é o direito exclusivo do Pai, só ele que tem o direito de saber. Mas
a Bíblia nos deu, Jesus deu, a revelação de Deus a Daniel nos deu vários números, vários períodos de tempo. Ainda não é o tempo, eu creio, de entender plenamente. Mas vai chegar o tempo. E aqui eu quero voltar assim, esse ponto que tanto Mike Bickle como Dalton Thomas e outros irmãos que estão vendo essas coisas dessa forma, eles estão dizendo, alguma coisa vai acontecer. Talvez a gente não saiba exatamente o que é ainda. Será que a inauguração de um terceiro templo, o começo de sacrifícios diários? Ou será que é alguma coisa negativa? Alguma coisa vai acontecer que só os sábios vão entender. E vão entender, então, se aconteceu isso, faltam 2.300 dias. Mais uma vez, isso vai nos dar o dia exato da volta de Cristo? Eu tenho a impressão que não. Eu acredito que não vamos saber exatamente, mas se o anjo falou com Daniel, alguns não vão entender nada, mas alguns vão entender, então isso significa que Deus vai nos dar algum entendimento. E aí fala, então vai parecer que o maligno tomou conta, mas olha o último ponto aqui, que está em Apocalipse 14, fala em outros lugares também, que esta é a paciência e a perseverança dos santos. Então, num tempo de perseguição, num tempo de grande dificuldade, num tempo que vai parecer que Deus foi embora, porque hoje a gente pode até pensar que Deus não está presente nos governos, mas existem raios de luz, existem aspectos de liberdade, existem manifestações da misericórdia de Deus. Nós convivemos com o mal, mas nós convivemos com várias manifestações do bem de Deus. Mas o tempo vai chegar em que, aí estou ligando várias coisas e prometo que eu vou voltar nesses temas, nós ainda vamos estudar o restante do livro de Daniel, então esses temas são temas recorrentes, então nós vamos voltar. Mas lembrem de Apocalipse 12, que alguma coisa vai acontecer com essa mulher que representa a igreja em poder, a igreja em unidade, a igreja ligada entre judeus e gentios, a igreja que Jesus preparou, que Jesus morreu para preparar para si mesmo uma noiva gloriosa. Vai ter uma mulher que vai dar à luz um filho varão, e esse filho varão, que eu creio que é simbólico, mas esse filho varão que nasce da igreja, vai desencadear uma guerra nos céus. E Miguel e seus anjos expulsam Satanás dos lugares onde Satanás está. Que nós lemos na Bíblia, em Jó, em outros lugares, que Satanás tem acesso à presença de Deus. Satanás procura impedir nossas orações, procura nos atacar. Ele tem uma posição de poder limitado, Deus está acima dele, mas ele tem uma posição e ele vai ser expulso dessa posição, ou seja, nós vamos ter um céu aberto, mas ao mesmo tempo Satanás vai ser expulso para a terra com mais furor e ele vai lutar contra o povo de Deus com muito mais intensidade. Então, a Bíblia fala que os céus regozijam, aqueles que habitam, que estão ligados a Deus, vão ficar contentes, porque eles vão ter muito mais intimidade, muito mais comunhão com Deus, muito mais autoridade com Deus, mas, ao mesmo tempo, Apocalipse 12 fala assim, ai da terra, porque Satanás vem sabendo que tem pouco tempo. Então, vai ser um período de intensa perseguição, intensa maldade, e nós vamos ter a impressão, olhando para baixo, nós vamos ter a impressão que Deus foi embora, que não tem mais momentos de misericórdia, não tem mais raios de luz, ficou escuro mesmo. Então, a paciência dos santos é saber que é um tempo determinado. Deus determinou. Deus tem um momento e Ele limitou esse tempo.
Lembra que Jesus falou em Mateus 24, se o tempo não fosse abreviado, ninguém suportaria. Então, Deus sabe o quanto que nós suportamos, Ele nunca permite algo além da nossa força. Se vem para nós, Ele vai nos dar o livramento, Ele vai estar presente no momento que nós precisamos. Então, junto com perseguição, vai ter um céu aberto, vai ter uma proximidade com Deus, vai ter um momento, vai ter uma liberdade de conhecer a Deus, vai ser um tempo de testemunho, das duas testemunhas. Uma parte, nós não entendemos como, mas uma parte da igreja vai ser preservada no deserto. Então, tem várias coisas que Deus vai fazer nesse tempo. Mas, se nós não soubermos antes, nós precisamos nos preparar antes, nós precisamos saber, existe um tempo determinado, existe um tempo em que o inimigo ele vai ter rédea livre, ele vai ser solto. Satanás vai ser solto para fazer na terra o que ele nunca tinha feito até então. Então, nesse sentido, nós precisamos estar firmes. E primeiro, que Deus está no controle. Precisamos saber que tem um tempo limitado. E é isso que fala em Apocalipse 14. Esta é a paciência, a perseverança dos santos. Porque nós sabemos que a morte não é o fim, é uma abertura para o reino de Deus, é uma vitória muito grande, assim como Jesus venceu pela morte. Então, a morte, ou nossa, ou de alguém muito querido por nós, não significa uma derrota, nós precisamos ficar firmes. É pouco tempo que, quando isso acontecer, está no finalzinho, e nós precisamos saber que os céus vão estar abertos e Jesus vai estar conosco como nunca antes. Então, é um tempo de muito desafio, ok? Então, só quero agora mostrar para vocês mais uma coisa aqui. Deus governa os tempos. Tem um versículo, na minha Bíblia a tradução é dias, mas a palavra é tempos. Eu quero só fazer uma pequena aplicação pessoal. Assim como Deus governa os tempos das nações e o tempo do seu grande plano, né, quando que vai acabar, Deus governa a nossa vida. Então, Salmo 31, versículo 15, fala: os meus dias ou os meus tempos estão nas tuas mãos. Só essa parte do versículo. Os meus dias, Salmo 139, fala que todos os meus dias foram escritos. Isso não significa que está tudo predeterminado. Deus escreveu meus dias. Agora, meus dias estão nas mãos de Deus, mas eu posso sair, eu posso frustrar os planos de Deus. Então, olha só, Jesus falou, eu vou ler, né, em Lucas 19, eu acho que esse versículo é muito forte, porque quando a gente pensa na soberania de Deus, sabemos que quando Judas traiu Jesus, tudo fazia parte de um plano que Deus tinha predeterminado. Então até parece assim que os nossos erros Deus predeterminou, mas não é bem assim, porque Jesus falou em Lucas 19, versículo 41, ele fala que Jesus estava chegando a Jerusalém. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses, ao menos neste teu dia, tinha um dia que Deus tinha determinado, que era um tempo kairós, era um tempo de abertura, era um tempo que o povo judeu poderia ter aceitado o seu rei. Se tu conhecesses, ao menos nesse dia, nesse teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos.
dias verão, aí ele fala outras coisas, mas eles perderam o dia da visitação. Ele fala isso também, acho que em Mateus 23, né, ele usa essa mesma expressão, né? Não, acho que não está aqui, mas é a mesma ideia, né? Em Mateus 23, ele está dizendo: quantas vezes eu quis juntar seus filhos, mas tu não quiseste. Então, eles não entenderam o dia da sua visitação. Nós podemos perder. Isso não significa que a gente muda o dia da visitação, né? Eu vou colocar isso aqui embaixo, mas eu posso perder a visitação de Deus. Deus tem um dia determinado, Ele tem um momento kairós, Ele tem um tempo determinado, mas eu posso perder. Outro ponto aqui, eu posso não estar preparado, que é mais ou menos a mesma ideia, né? Eu, como parte do povo de Deus, eu posso não estar preparado para o tempo da tribulação, para o tempo do anticristo, ou para outro tempo na minha vida, né? Então, eu posso não estar preparado. Agora, eu não posso mudar os tempos de Deus. Essas coisas são muito misteriosas. Quando se trata da minha vida pessoal, é possível a gente perder e Deus até ser misericordioso e adiar e nos visitar novamente. Isso individualmente. Agora, quando chega o tempo de Deus, né? Por exemplo, o tempo que Jerusalém seria destruída, ou o tempo que Jerusalém seria restaurada, de voltar do cativeiro, eu não posso mudar os tempos de Deus, porque eu não quero. Então, Deus tem os tempos determinados, eu preciso estar pronto e preciso me encaixar nos tempos de Deus. E posso entender, como um sábio, posso entender as profecias se eu estiver com o coração aberto e se for o tempo de Deus. Então, isso é para a gente ter uma visão que Deus tem tempos determinados. Então, agora só quero finalizar assim, para você, espero que fique claro o que eu estou dizendo. Nós vamos ver daqui umas semanas, né, nós vamos começar na próxima semana Daniel 9, a oração de Daniel, mas depois nós vamos abordar um pouquinho as 70 semanas. Eu vou apresentar algumas opções, algumas interpretações, mas como os 2.300 dias, as 70 semanas, tem várias coisas que podemos entender já, mas tem vários detalhes que eu pessoalmente creio que Deus vai revelar no momento certo. Talvez, como eu falei, quando Deus revelar, pode ser que Ele confirme algo que vários irmãos já estão falando, mas pode ser que haja uma mudança. Então, eu estudo essas coisas desde novinho, meu pai já ensinava, então eu estou estudando isso há muito tempo. Por algum tempo eu senti que Deus não queria que eu ficasse focando muito nos aspectos mais específicos de escatologia, deixei até de lado por algum tempo, mas eu estou estudando, estou ouvindo o que outros irmãos estão falando, encorajo você a fazer a mesma coisa, mas o meu sentimento eu quero entender, eu quero estudar, eu quero estar pronto, quero ter o coração de Daniel, eu não quero ter uma atitude assim, não, deixa para lá, quando acontecer, aconteceu e não vou saber antes mesmo. Não, eu quero estar pronto porque esses tempos, não só o tempo determinado, assim, quando chegar a hora de Deus vai começar os últimos 7 anos, por exemplo. Mas não é só que vai ter os últimos 7 anos, vai ter alguma coisa que Deus deu para Daniel 2.300 dias. Por que ele deu isso? Porque provavelmente quando começar esse período, ele vai dar uma luz para quem está preparado, para quem tem o coração sábio. Então é isso que nós queremos estar preparados. E eu não quero ter uma ideia fixa. O tempo é fixo de Deus, é determinado por Deus, mas a minha ideia não pode ser fixa. Eu preciso ter uma abertura, eu preciso dizer, Deus, até hoje eu penso que é assim, mas pode ser que seja diferente. Eu quero ter abertura para entender isso, ok? Então, essa é
a mensagem que eu entendo desses tempos, né, de 3 anos e meio, de 2.300 dias, tem outras quantidades de dias, eu não sei exatamente a que se refere, mas eu quero entender mais, eu quero estudar mais, eu quero ter principalmente a iluminação de Deus para saber o que Ele quer nos dizer, porque Ele deu essas coisas para a gente saber. Agora eu só vou dar alguns exemplos bíblicos para vocês entenderem que isso não é inédito, ok? Eu vou citar rapidamente alguns, eu ia colocar aqui, acabei não colocando na folha, mas tem vários exemplos em que Deus deu um tempo determinado. Em Gênesis 15, Deus deu para Abraão um período. Ele falou, eu vou dar essa terra para seus descendentes, mas vai passar 400 anos. Seus descendentes vão ficar no Egito. Então, Deus deu um tempo. Deus deu um tempo. E no final do tempo, nós não sabemos se os descendentes de Abraão tinham contado. Isso a gente não tem essa confirmação. E até assim, Deus falou com Abraão 400 anos, depois fala que foi 430 anos. Alguns acham que o povo demorou 30 anos a mais do que precisava. Não sei, porque não temos confirmação disso nas Escrituras. Mas enfim, Deus deu um tempo determinado e em Êxodo 2 fala que o clamor dos filhos de Israel subiu aos céus e fez com que Deus lembrasse, claro que Deus não tinha esquecido, mas fez Deus dizer, está na hora de cumprir a minha promessa. Então esse é um exemplo, ok? Outro exemplo que nós temos, quando, eu já mencionei Números 14, quando os espias voltaram, o povo de Israel estava no deserto, era para eles terem entrado na terra, naquele momento. Então Deus tinha um tempo determinado. Deus tinha um tempo. E Deus tinha falado, pode mandar os espias, é hora de entrar. Eles não quiseram entrar, tiveram medo dos gigantes e Deus falou, até quando vou suportar? E ele disse, como eles não confiaram em mim, Moisés intercedeu, Deus falou assim, sim, eu vou deixar a outra geração entrar, mas eles vão ficar 40 anos no deserto. Então Deus deu um tempo determinado. Deus deu um tempo e eles podiam saber quando aquele tempo estava acabando. Nós temos um outro exemplo aqui, nesse tempo de Daniel. Nós vamos ver já na próxima aula. Daniel 9. Deus tinha falado com Jeremias, o povo vai ficar na Babilônia por 70 anos. E Daniel fez os cálculos, olhou e disse, Deus, o Senhor falou 70 anos estão acabando, é hora que o Senhor é hora de cumprir a tua promessa. Então, eu estou dando esses exemplos para mostrar que Deus fala de tempos. Quando Ele deseja estipular um tempo, e é para a gente saber. Então, tem várias coisas que nós vamos examinar sobre 70 semanas. Deus coloca esses tempos que Ele tem dentro de uns códigos, e tem uns intervalos, e tem uns mistérios, e nós não sabemos exatamente quando vai começar a contar os últimos 7 anos, ou talvez esses 2.300 dias, nós não sabemos ainda, mas em algum momento Ele vai revelar e Ele vai mostrar, e nós como povo de Deus, nós vamos poder dizer, Deus, está na hora que o Senhor volte, está na hora de encerrar esse período de transgressão, esse homem do pecado, está na hora de o Senhor voltar e colocar ordem na casa. Então, esses são os tempos determinados que eu queria falar com vocês, vamos orar para que nós sejamos realmente um povo preparado, um povo que tenha um coração sábio, que tenha um coração entendido. É isso que nós pedimos, Senhor Jesus. Nós agradecemos a Ti, porque o Senhor tem uma missão impossível, não é uma missão difícil. O Senhor tem uma missão impossível para nós, como Teu corpo. O Senhor planejou que os principados e potestades nos lugares celestiais
vão ficar envergonhados diante da tua igreja, que vai brilhar e que vai ser fiel a ti na hora da escuridão mais profunda que vem sobre a terra e na maior batalha que já houve entre o teu reino e o reino das trevas. Senhor, é uma missão impossível. Nós não somos capazes. Mas o Senhor deu a nós, já no livro de Daniel, há 2500 anos, o Senhor deu para nós várias chaves e o Senhor quer que nós estejamos preparados. O Senhor falou com Daniel, ainda não é tempo de saber, mas um dia os entendidos vão entender, vão saber, vão conseguir entender o que o Senhor estava falando com ele naquela época. Senhor, nós queremos estar na posição certa. Eu oro a Ti para que não só nós, não só alguns que estão ouvindo essa apresentação, mas para que Teu povo em todas as partes da terra, que o Senhor prepare uma geração Daniel para ter um coração sábio, entendido e poder realmente poder entender as coisas na hora certa. Ó Deus, é isso que nós pedimos. Continua falando conosco, guarda-nos na Tua presença e, ó Deus, que a semente que o Senhor plantou em nós possa realmente vir a dar fruto para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.